O termo gratiluz hoje em dia virou uma piada, né? Virou uma chacota você chamar uma pessoa de gratiluz. E eu até concordo, gente. Eu acho que até merece, né? Porque eu não acredito que uma pessoa seja gratiluz, né? De acordo com a definição da palavra, né? Eu não acredito que uma pessoa realmente seja gratiluz. Então, eu também usou. Porque assim, gente, não, o termo gratiluz, né, uma pessoa gratiluz, as pessoas, elas definem que é uma pessoa que tá sempre de bem com a vida, tá sempre levando as coisas pro lado positivo, por pior que tenha acontecido alguma coisa, a pessoa tá sempre ali, tudo bem, tá tudo certo, tudo na good vibes, né? E eu, sinceramente, não acredito que as pessoas sejam assim, sabe? Por que que eu não acredito, né? Tipo, eu acredito na energia, acredito na lei da exposição, acredito que a gente vibra e atrai o que a gente tá vibrando, né? Mas eu não acredito na pessoa gratiluz, gente, porque todo mundo aqui é ser humano, né? E quando você é um ser humano, você tem momentos bons, momentos ruins. Porque é natural, sabe? Da mesma forma que a gente tem os sentimentos bons, que são naturais, tem os sentimentos ruins que também são naturais e a gente tem que respeitar esses sentimentos, né? Você querer reprimir um sentimento ruim só porque você não quer, se você tá com medo de atrair uma negatividade pra sua vida, isso vai ser um tiro no pé porque você vai justamente piorar a situação, né? E deixar aquela energia ruim acumulada dentro de você, porque reprimir um sentimento não vai fazer ele sumir, né? Vai fazer ele ficar ali acumulando, acumulando mais e mais e mais, até que você vai estourar e não vai aguentar e vai soltar tudo de uma vez, num momento ruim ainda, né? Antes de continuar o vídeo, eu vou avisando que o próximo vídeo que eu fizer vai estar com o áudio melhor, que eu comprei o microfone, mas ele não chegou ainda e eu não queria esperar mais pra fazer esse vídeo, que eu tava já enrolando pra fazer, e esse assunto ainda tá fresco na minha cabeça, né? Então eu não queria deixar o assunto esfriar na minha cabeça pra falar, né, sobre ele. E então, em vez de eu ficar esperando o microfone chegar, eu resolvi gravar de uma vez. O próximo vídeo vai estar com áudio melhor, tá? Não se preocupem. Vamos falar sobre negatividade nesse vídeo, porque muitas pessoas acabam ficando paranoicas com isso, né? Quando eu tava lá, anos atrás, no YouTube, aprendendo sobre a lei da atração, né? Na época não chamava nem de lei da suposição, nem sabia o que era a lei da suposição. Mas a lei da atração, gente, eu vi muito vídeo no YouTube sobre isso. Destrinchei vários tópicos e eu lembro que tinha algumas pessoas, né? Alguns YouTubers sobre atração e tudo mais, que eles ensinavam muita coisa que você não podia fazer, porque atraía negatividade, sei lá o quê. E eu lembro de uma delas, gente, que você não podia usar a palavra não. Tipo, se você falasse, eu não quero tal coisa, se você, né, se expressasse dessa forma usando a palavra não, meu Deus, a pessoa falava que o universo ia acabar com a sua vida. Porque eles ensinavam que o universo não entendia o que era não. Pra ele era tudo sim, sim, sim. E hoje em dia eu sei o que eles queriam dizer com isso. Mas a forma que eles ensinavam, gente, deixava a pessoa paranoica, né? Porque a maioria das pessoas não entendia muito bem o que a pessoa estava querendo dizer. Hoje em dia eu entendo, né, que a pessoa quer dizer que se você ficar focando no que você não quer, você vai atrair. Mas a pessoa falava que o universo não entendia o que era não. Claro que ele entende, né, gente? Ele entende a sua intenção. Mas você não pode focar no problema. Você focando nos problemas, eles vão crescer. É basicamente isso. Sobre as pessoas gratiluz, gente. Por que eu comecei falando sobre isso? Porque ser gratiluz, assim, na minha visão, pelo que eu escuto por aí, né, sobre esse termo, é aquelas pessoas que tá sempre de bem com a vida, tá tudo sempre certo. Cara, não é bem assim. Você vai ter momentos, sim, que você vai se sentir mal. Tem dias que você vai acordar já mal, assim. Às vezes você não tem nenhum motivo pra estar mal, mas você vai ficar mal de vez em quando. Não é porque você tá nesse caminho de atração, de cocriação da realidade, que você vai escapar de ter dias ruins. Sabe por quê? Porque você é um ser humano. E todo ser humano vai passar por momentos ruins, assim como momentos bons, sabe? E tá tudo certo, tá? Saiba que
esses momentos ruins, esses dias ruins, eles não vão acabar com as suas manifestações, eles são normais. E você vai passar por eles porque você é um ser humano. Então, você se sentir triste, você se sentir para baixo um dia, irritado com alguma coisa, com alguém, é normal. E você tem que acolher esse sentimento, não ficar reprimindo ele, tentando forçar uma positividade, porque você tá com medo de vibrar algo negativo e atrair algo negativo, sabe? Você ficar um dia mal, 2 dias por alguma coisa, ou até por nada, só simplesmente porque sim, não vai fazer você perder as suas manifestações, né, que você tá querendo atrair, não vai. Desde que você seja uma pessoa que tenha um padrão vibracional positivo na maior parte do seu tempo, da sua vida. Então, esse é o problema, né? Se você sempre tá bem, sempre tá vibrando uma positividade, vibrando um sentimento bom, assim, na maior parte dos seus dias, não vai ser um dia que você tá mal que vai te fazer perder uma manifestação que você tá aí co-criando, tá? Então, é sobre isso esse vídeo, é sobre você entender que não tem problema você estar mal em algum momento da sua vida, desde que não seja algo constante, né? Então, se você vai ter que, tipo, se observar, né? Ficar pensando qual é o seu padrão, né? Será que todos os dias, quando você já acorda reclamando de alguma coisa? Todo dia você reclama ou todo dia você tá pensando coisas depressivas? Porque daí você identifica o seu padrão desse jeito. Você tem que se observar e você tem que entender o que você mais pensa durante os seus dias. Coisas positivas ou coisas negativas. Então você vai ter que se analisar agora e você vai ter que pensar qual é o meu padrão de pensamento, qual é o meu padrão energético que predomina mais na sua mente, né? Porque eu falo de coisas que ficam aqui ó, na sua cabeça o dia inteiro, porque todos os dias, 24 horas por dia, a sua mente ela não para, né? Você fica pensando várias coisas ao mesmo tempo e sentindo várias coisas. Então começa a analisar o que é mais constante na sua mente, sabe? Se é coisas positivas ou coisas negativas. Então, se você perceber que você tem um padrão de pensamentos positivos, não faz mal você de vez em quando ficar para baixo, de vez em quando pensar algo negativo, digamos assim, né? Não faz mal, porque o seu padrão já é positivo. Então, quando aparecer um sentimento negativo, não fica reprimindo, ai, não posso sentir porque, né, tô atraindo. Reconhece, sabe? Ah, tô triste. Sabe, vai pro banho, chora no banho, vai se tranca no quarto e chora no travesseiro, sabe? Viva aquele sentimento negativo, sabe? Tá com raiva, tipo, pega o travesseiro, só com o travesseiro, sabe? Se inscreve numa aula de luta pra descontar lá a raiva, sabe? Isso é saudável. Você reconhecer quando você estiver pra baixo e não ter medo de ficar triste, sabe? Não tenha medo, gente, porque tem gente que realmente tem medo de ficar no negativo e vibrar negativo e tal, por conta disso tudo que é ensinado, né? Mas não faz mal, não tenha medo, sabe? Você tem que viver aquele momento. Ficar reprimindo ele é isso que não é saudável, né? Que nem aquele filme lá, Divertidamente. Então é basicamente isso que eu quero dizer com esse vídeo, que a negatividade ocasional não é um problema desde que ela não seja o padrão da sua mente, né? Seu padrão de pensamento, seu padrão energético. Então, sentir esses sentimentos negativos é normal de um ser humano saudável, né, gente? Então, se você tá se sentindo pra baixo hoje, sabe, viva esse sentimento. Viva ele, que quando você viver ele, respeitar ele, aceitar ele, ele vai embora. Você vai se sentir mais leve, tudo. Se você quer desabafar com alguém, desabafa. Ou se você não quer desabafar com ninguém em específico, pega um caderno, um papel, um diário. Cara, eu já fiz isso é muito bom. Escreve tudo o que você tá sentindo nesse papel. Escreve tudo. E aí, quando você lê, você vai perceber até que o problema às vezes nem é tão grande, né?
Mesmo que for grande, você escrever aquele sentimento vai fazer você se sentir mais aliviado. Então escreva e, sabe, extravase assim, de alguma forma. Então é isso, gente. Identifique o seu padrão de pensamentos. Se você tem um padrão de pensamentos negativos, se você identifica que todo dia você reclama, não é só reclamar verbalmente, é reclamar, tipo, na sua mente. Todos os dias você tá na sua mente, tipo, reclamando de. Desde que você acorda até a hora de dormir, você tá reclamando de tudo que tá acontecendo ao seu redor. Se você tá sempre com uma melancolia, tipo, ai, nossa, olha como eu sou um coitado, ai, olha só como tudo dá errado pra mim. Se todo dia você fica com esse tipo de pensamento, sabe? Aí você vai ter que começar a mudar. Só que eu não tô falando aqui pra você forçar uma positividade, porque daí não adianta, tem que ser natural. Então começa aos pouquinhos. Então você tem que começar a mudar esse padrão aos poucos, né? Então começa todos os dias a focar no que você realmente gosta no seu dia, porque se você parar e analisar, você vai encontrar coisas que você faz no dia a dia que você goste, por mínima que seja, tá? Às vezes só de tomar um cafezinho, você já fica felizinho, tipo, um cafezinho bom, quentinho. Tenta apreciar esses momentos, sabe? Coisas que você realmente gosta, tenta falar, não, foca numa coisa que você pode fazer, gente, por mínima que seja, para que você não fique, para você começar a mudar, né, esse padrão negativo dos seus pensamentos. O ideal é você conseguir mudar esse padrão negativo sem parecer forçado, sabe? Então por isso que eu falo, começa com coisas pequenas que você realmente gosta. E aí, tipo, já que você tá num padrão negativo, você começar a apreciar pequenas coisas do seu dia que você realmente gosta, tá? Nada de forçar nada. E vai escalonando. Porque tem gente que também usa aquela coisa de, eu sinto gratidão porque eu acordei, porque eu tô viva, eu tô respirando, eu tenho água pra tomar, eu tenho comida na mesa. Tem gente que não tem essas coisas e eu tenho. Então, se pra você funcionar, você pode usar isso também, né? O fato de você não ter nenhum problema de saúde, às vezes é um motivo pra você agradecer. Mas se você tem que forçar, daí não adianta, tem que ser algo que realmente faça você sentir uma gratidão. Às vezes as pessoas que você tem na sua vida, às vezes os seus pets, né? Qualquer coisa que você realmente ame e goste de fazer. Tipo, que nem eu falei, tomar um café, às vezes é um motivo que te deixa feliz. Então você pode começar por aí. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você, que se você ficou com alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Então, é basicamente isso que eu quero passar nesse vídeo, que a negatividade ocasional, ela não é um problema, desde que ela não seja o seu padrão de pensamentos.